Não contrate uma Scania se você precisa de uma carroça. Uma vez eu escutei essa expressão. A bem da verdade eu não gosto dela, mas é que eu não conheço uma outra melhor, que com tanta clareza explica a mensagem que ela traz, tá? Eu escutei pessoas dizer o seguinte: olha, aqui é o seguinte, eu contratei uma pessoa que é fantástico. Eu costumo até dizer o seguinte: a primeira fase, a fase da lua de mel, entendeu? Nossa, agora eu acertei a mão. Tem quanto tempo você contratou? Não, tem, contratei agora, 1 mês, 2 meses. Tá bom, o cara é bom demais. Quanto é que você vai pagar para ele? Ah, vou pagar. Não, aceitou, vai trabalhar por um salário. Tá bom, então tá. Você já entendeu, né? Tá bom. Aí se aplica essa questão, né? Então, a Scania é a carroça, né? Mas não, você quer dizer então que você pode contratar alguém? Vamos analisar isso direito, tá? Vamos analisar isso aí, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos imaginar que juntando todas as competências que você precisa, tem outros vídeos aí que vocês podem analisar, que eu falo de conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções, tá? Vamos chamar isso tudo de competência, tá? Vamos imaginar que você faça uma seleção, tá? E nessa seleção a pessoa que você conseguiu, que você escolheu, ela, de 10 que você precisa, ela vale 5, tá? Por que eu estou dizendo isso? É porque normalmente no processo de seleção você não vai achar a pessoa ideal. Você vai achar alguém que atende um pedaço daquilo que você precisa. Tem um gap aí, né? Você precisa que ela saia de um lugar e vai para outro. Eu estou contratando alguém que ela sabe um pouquinho, mas eu consigo fechar essa outra parte, tá? Então vamos supor que você vai contratar alguém, tá? Um vendedor, por exemplo, e você considera pelas competências totais dele, apesar que você pode desdobrar como é que é o conhecimento, habilidade, atitude, tá? As emoções, caráter eu não vou entrar no detalhe, que aí eu acho que isso já é exclusivo, né? Se não tiver, já tira fora. Mas então, vamos supor que deu 5 e você precisa de 10, então você já sabe que você vai ter que treinar, desdobrando essa competência aí, tá? Desses 5, qual que é o conhecimento que eu preciso, aonde está o conhecimento que ele tem e aonde eu quero chegar. Habilidade, aonde está a habilidade que ele tem, aonde eu quero chegar. Atitude, aonde é que está a atitude que ele tem, onde é que eu quero chegar. Emoção, algumas coisas que a gente pode, por exemplo, não, cara, é assim mesmo. Tem dia que você vai ter que pegar e dizer, olha, a meta não está batendo, mas tem dia que você vai ter que passar a mão na cabeça. Cara, é assim mesmo, tá? Preocupa não que vai dar certo, tá? Então, você vai ter que preencher essas coisas que estão faltando. Eu diria também que ainda vai existir também outros aspectos, tá? Que por exemplo, se essa pessoa vai ter que ter um pouco de liderança, comprometimento, respeito, essas outras coisas que não está naquele primeiro que eu falei, tá? A gente costuma até relacionar o seguinte, que existe alguns tipos de características, essas que se conseguem com diploma, vamos chamar elas de hard skills, tá? E essas que são aquelas que você tem que desenvolver, que elas são mais demoradas, vamos chamar de soft skills, tá? Pois bem, mas eu não vou adentrar muito nisso aqui, não, depois um outro vídeo a gente comenta sobre isso. Mas vamos lembrar o seguinte, ele tem 5, eu quero chegar a 10, tá bom? Então vamos lá, tá? Vamos imaginar que você, na hora que você faz a análise, você descobre uma pessoa que ela vale 15 e você precisa de 10, entendeu? É nesse aspecto que eu acho que aquele pessoal que sugeriu aquela história da Scania tá falando. Olha, você vai contratar, mas não vai ficar, tá? Talvez o que você fosse, se você tivesse estrutura e se contexto permitir, é o seguinte: pega essa pessoa de 15 e você pega e eleva o seu nível. Não, eu não quero agora 10, eu sei que eu posso chegar a 15, eu vou pegar essa pessoa como referência, eu vou passar a minha equipe, que eu queria 10, eu passo para 15. Se não é isso, se não é o seu momento, então essa pessoa de 15, ela não é a pessoa que você precisa, tá? Você precisa de 5 e você treina ela para chegar a 10, que você vai ter, vamos dizer assim, por mais tempo, alguém trabalhando com você, tá? Então é mais ou menos nessa sequência, tá? Quando a gente faz isso,
A gente identifica o que a gente quer antes de contratar e depois percebe o que a pessoa já tem. E a gente define os gaps. Isso a gente fala que é gestão por competência, tá? Isso é muito importante, tá? Você não estou querendo dizer que você tem que ter um conhecimento profundo dessa área, mas você sabe o que você precisa de conhecimento. A pessoa precisa conhecer os seus produtos para vender? Precisa. Ela precisa ter disposição para chegar, atender o cliente, para ficar sorrindo, ficar atenta com o nome, essas coisas. Na hora que oferecer o produto, oferecer as características, benefícios, vantagens, tá? Então tudo bem. Ela precisa ficar de olho na taxa de conversão. Vai que de repente a conversão está baixa, o que está acontecendo, o que podia melhorar? É o produto que não está ajudando, é a forma que foi distribuída, está tendo muita concorrência de outro lado, tá? Então tudo isso a gente pode tirar de proveito quando você medir aquilo que você precisa e você mede na largada, né, quanto que a pessoa tem. Depois você pega e faz o complemento. Esse complemento é feito de duas formas: através de treinamento, que é quando você oferece um curso para a pessoa, tá? Que os treinamentos eles são duradouros. Treinamento, por exemplo, uma pessoa pega e faz um curso para venda. Esse curso vai durar muito tempo, certo? Porque as técnicas de venda, em princípio, elas não mudam. Agora, o desenvolvimento, esse tem que ser mais trabalhado com frequência, tá? Inclusive, teve uma época que eu fiz uma consultoria no shopping e era uma época de crise, tá? E eu percebi que tinha duas empresas que elas estavam vencendo a crise com muita competência, tá? Elas estavam indo muito bem na crise. Apesar de todos que eu atendi mais de 20 empresas, mas teve duas que não reclamaram tanto